Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma segunda-feira que a gente consegue concluir com o nosso compromisso de estar aqui para conversar e para falar sobre os assuntos que a gente pré-define. E mais uma vez é muito bom estar aqui, muito bom aprender, muito bom desenvolver novas perspectivas de vida. Antes da gente começar, vamos pedir a presença da espiritualidade, toda a espiritualidade que acompanha nosso trabalho, acompanha nosso dia e que guia nossas palavras. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos da prática de todo o mal, que assim seja, em nome de Jesus. Bom, dando sequência ao que a gente já vem conversando aqui nas nossas últimas lives, na penúltima a gente falou sobre viver bem e bem viver, muito bonito inclusive, e na última a gente falou sobre viver bem com o nosso passado. E dentro dos nossos pensamentos, dos nossos estudos, do nosso diálogo, uma coisa ficou muito latente na minha cabeça. E ontem, por incrível que pareça, tem uma live de negócio que eu vejo aos domingos, né? Que não tem nada a ver com religiosidade, mas fala de negócio. E que era algo que eu já estava pensando há um tempo, que é se as pessoas que se relacionavam comigo de alguma forma, elas estavam felizes com aquilo, eu só estava suprindo alguma coisa, mas o mais importante é se eu era a pessoa a qual eu gostaria de me relacionar. De qualquer forma que seja, profissionalmente, seja de amizade, seja de relacionamento amoroso, enfim, de qualquer esfera que seja, se eu estava sendo a pessoa com a qual eu gostaria de me relacionar. Ou a pessoa, principalmente, que eu gostaria de conhecer. Então me ficou essa frase na cabeça: seja a pessoa a qual você gostaria de conhecer. E aí, aprofundando nisso, que tem muito a ver com a gente viver bem, principalmente com o nosso passado, tem muito a ver. Tem muito a ver com as escolhas que a gente faz da nossa conduta de vida e tem muito a ver com a gente ter a certeza de saber quem a gente é. Para saber quem a gente é, qual o papel que a gente ocupa, qual que é a nossa responsabilidade, qual que é o nosso propósito, a gente precisa muito conviver amigavelmente com tudo que já passou, que transformou a gente na pessoa que a gente é hoje. A gente precisa muito conviver com as perspectivas que a gente tem de futuro, o que a gente quer alcançar, e a gente precisa conviver muito bem com as diferenças entre as pessoas que estão ao nosso redor. A gente tem uma tendência, né, de sempre buscar em pessoas aquilo que a gente acredita que seja certo. A gente tem a tendência de querer que essas pessoas façam aquilo que a gente pensa que seja o bom. E a gente, com a gente mesmo, ou a gente com os outros, a gente está sendo essa pessoa? Eu gostaria de conhecer pessoas, durante muito tempo da vida, eu gostaria de conhecer pessoas que eram bem relacionadas com negociação e que eram bem relacionadas com articulação sempre almejei muito e sempre vivi muito com essas visões de empreendedorismo. Isso sempre foi algo latente na minha vida. Tudo que eu estudei, eu sempre fiz para algo de empreendedorismo. Eu sempre tinha a vontade de me relacionar, de conhecer essas pessoas, que era muito bom.
todas as vezes que eu chegava perto delas e conhecia elas, de fato, elas eram, algumas vezes foi muito decepcionante para mim, porque elas eram pessoas. Elas eram pessoas. O mercado artístico, o mundo artístico, né, ele, quando você é fã de algum artista ou de alguém que é muito famoso, a maioria das vezes, quando você conhece a pessoa, você se decepciona um pouco, porque você projeta algo ou cria algo dentro que causa uma decepção, né, dentro daquilo que a gente projetou. E aí eu, pensando nisso já agora mais velho, eu fiquei pensando, não deu para pensar um por um, óbvio, mas das pessoas mais próximas, sabe, mais próximas de mim. Será que eu sou essa pessoa que, se eu estivesse no lugar deles, eu ia gostar de me relacionar comigo? Sabe, eu ia gostar de dialogar comigo? Porque ou tem hora que a gente fica de saco cheio da gente mesmo, sabe? Ou tem hora que a gente cara, eu sou muito enjoado, chato mesmo, assim. E tem hora que eu sou tão chato que eu fico de saco cheio de mim. Sabe, a gente não percebe que às vezes o outro também tá. E a gente quer que o outro tenha uma conduta dentro da nossa visão de vida, mas que eu não estou sendo a pessoa que eu gostaria. Se eu estou num relacionamento, o que eu gostaria? Eu gostaria que a pessoa me ouvisse. Sabe? Eu gostaria de falar e ser ouvido. A gente não precisa, de fato, concordar, mas a gente também não precisa a gente precisa concordar com o que a pessoa está falando, mas eu gostaria de ser ouvido. A gente não precisa ter razão, né? Mas a gente precisa ser ouvido. Eu pensei, eu estou ouvindo, sabe? Eu estou ouvindo, eu particularmente tenho zero paciência, mas eu gostaria de ser ouvido, mas eu estou ouvindo? Não estou. E isso faz parte do quê? De um passado recente, ao qual a gente sempre precisou colocar, ou sempre precisei colocar a minha opinião dentro de um assunto para poder ser respeitado e conquistar algum tipo de alguma coisa, de alguma situação. Então, eu pensei, bom, eu tenho paciência de ouvir alguém? Não tenho, mas eu gostaria de ser ouvido. Então, vou trabalhar e vou lutar para que eu desenvolva isso dentro de mim, porque se é algo importante para mim na outra pessoa, fatalmente é importante na outra pessoa comigo também. Eu gosto de pessoas que são alegres, né? De pessoas que são alto astral, tá? Eu gosto de relacionar com pessoas assim. Porém, quando a pessoa é alegre o tempo inteiro, eu já fico de saco cheio. Quando é feliz o tempo inteiro, a gente já falou isso aqui várias vezes, né? Ninguém é feliz o tempo inteiro, mas quando a pessoa é feliz o tempo inteiro, eu já fico de saco cheio. Mas aí eu penso, será que eu estou transparecendo ser feliz o tempo inteiro? Ou eu estou parecendo ser um cara muito chato, muito enjoado, que está sempre puto com tudo? Eu gosto de me relacionar com pessoas que que almejam prosperidade na vida. Pessoas que estejam sempre buscando crescer e buscando desenvolver em todas as áreas, né? Eu gosto de me relacionar com essas pessoas porque isso me dá ânimo. Mas e aí? E eu faço ou eu incentivo pessoas a crescerem, ou eu tenho medo delas crescerem e tomarem meu lugar de alguma forma, ou eu tenho medo delas crescerem e ficarem até em outra esfera de uma outra situação, elas ficarem maior do que eu e eu já não querer que elas cresçam tanto, sabe? A gente precisa analisar isso. Então, se eu gosto de me relacionar com pessoas que são prósperas e que buscam prosperidade, eu estou sendo a pessoa que incentiva ou que ajuda ou que estende a mão, porque em qualquer posição que a gente esteja, não tem uma, qualquer posição, em qualquer lugar que a gente esteja, a gente pode incentivar uma prosperidade de alguém. Se eu estou numa casa religiosa e eu quero sempre prosperar nessa casa, primeiro você tem que perguntar se você está querendo prosperar para poder ser maior, se é o seu ego que está lá, ou se você quer para você se transformar mesmo, e lutar com seus defeitos, seus problemas, e lutar com o seu lado escuro, né, que a gente fala muito, e conhecer a escuridão para depois a gente conhecer a luz. Sabe? E eu estou fazendo isso
por alguém, as pessoas que se relacionam comigo dentro de uma casa religiosa, eu estou sendo essa pessoa que eu gostaria que outros fossem para mim, porque um dia alguém estendeu a mão para mim aqui e me ajudou a evoluir. E até hoje pessoas estendem a mão para mim e me ajudam a evoluir. Penso, tá, será que eu estou estendendo a mão e ajudando a pessoa a evoluir? Eu não preciso ser o maior entendido dos conhecimentos religiosos, mas o que eu souber, eu posso, será que eu estou fazendo alguém desenvolver também? Ou se eu estou tendo a humildade de perceber, isso eu não conheço, isso eu não entendo, e buscar alguém que é mais entendido dessa parte para poder ajudar a mim e a outra pessoa, sabe? Se eu estou dentro se eu estou dentro da minha família, tá? Se eu estou dentro da minha família, o que eu gosto dentro da minha família? Eu gosto de todo mundo reunido. Sabe? Eu gosto de estar lá, de todo mundo reunido. Principalmente, eu gosto de saber da vida de todo mundo. Eu adoro saber da vida dos outros, principalmente da minha família. Eu amo saber. Todo mundo gosta de saber da vida de quem você quer muito bem. Vamos lá. E eu estou sendo a pessoa a qual as pessoas que eu mais gosto dentro da minha família sabem o que está acontecendo. E isso não quer dizer que elas vão emanar energia negativa para que não aconteça. Eu não estou entrando nessa esfera. Eu estou entrando na esfera daquelas pessoas que querem que você cresça. E quando você conta ou quando você compartilha alguma coisa com alguém da sua família e que isso é importante, você geralmente recebe em troca um sorriso grande e uma satisfação grande. Tá? Isso salvo as esferas que a gente já falou aqui das pessoas que, enfim, que dentro da nossa família mesmo também não querem que a gente cresça. Mas não é isso que eu estou falando. Se eu estou sendo a pessoa, o foco do negócio é o eu, né? Se eu estou sendo a pessoa a qual eu gostaria de me relacionar. Se eu estou dentro de uma amizade, tá? Eu tenho alguém que é muito meu amigo. Eu considero muito amigo ali. E essa pessoa é extremamente importante. Né? Então, quando você considera alguém muito amigo, você é uma pessoa muito importante, você quer estar com essa pessoa perto, porque você quer dividir, você quer participar da vida, você quer... Tem pequenas coisas que você precisa, inclusive, respeitar o espaço do outro. Inclusive, respeitar o espaço do outro, que é a pessoa ao qual é seu muito amigo e que você gosta muito, que você tem uma relação de amizade muito profunda, tá? Muito profunda, mas eu, mesmo assim, eu gosto de ser respeitado no meu espaço. Aí, vamos lá, tá? Será que eu estou sendo essa pessoa? Entendeu? Será que eu estou, de fato, só querendo a amizade para mim, ou eu também estou sendo aquele amigo que eu gostaria que o meu amigo fosse? Será que eu estou sendo a pessoa que, num relacionamento interpessoal, a gente às vezes fica numa posição muito de querer ser buscado, sabe? A gente fica numa posição de, nossa, eu quero que as pessoas me busquem, eu quero que as pessoas venham a mim. Para quê? Para eu me sentir importante, para eu me sentir valorizado, para eu me sentir, sei lá, qualquer coisa que nesse ponto não seja positiva. Eu quero sempre ser buscado, certo? Eu quero que as pessoas busquem a mim, tá? Eu quero que as pessoas venham até mim, eu quero que as pessoas... Eu estou doido para mandar um bom dia para alguém, mas eu não vou mandar porque eu quero que a pessoa demonstre que eu sou importante e que ela vá buscar a mim. Beleza, certo? Tá. E se eu quero isso, eu faço isso. Eu demonstro essa importância da pessoa na minha vida, eu demonstro essa minha fraqueza, até, que pode enxergar como fraqueza, que eu não enxergo, mas pode enxergar como uma fraqueza, que é de eu ir atrás de alguém que... Eu chamo de não desistência. Pronto. Eu dificilmente desisto de alguém que eu gosto muito, assim, de questão de amizade, dificilmente. Mas será que eu estou sendo essa pessoa que vai tomar a iniciativa e não vai se preocupar porque sou eu que estou indo atrás, porque sou eu que estou... Salvo o respeito que você tem que ter consigo mesmo, porque tem limite, né? A gente já falou sobre limites aqui. A gente falou sobre encruzilhada, a gente falou sobre limite, falou sobre escolha. Só voltar um pouquinho para trás numas palestras aí que a gente vai ver, respeitando os limites. Mas tá, eu tô sendo nessa pessoa porque eu gostaria que as pessoas fossem assim comigo, mas eu tô sendo isso? Dentro de uma liderança,
tá? Dentro de uma liderança. Eu sou um líder de um grupo, certo? Como que eu gostaria que o meu líder fosse? Vamos supor que eu faço parte do grupo. Como que eu gostaria que o meu líder fosse? Eu gostaria que o meu líder fosse um cara mais solícito, gostaria que o meu líder fosse um cara que buscasse entendimento, eu gostaria que o meu líder fosse um cara que resolvesse problemas, eu gostaria que o meu líder fosse um cara, divertido, eu gostaria que o meu líder fosse um cara incentivador, de trazer novas coisas, eu gostaria que o meu líder fosse um cara desafiador, que me desafia, que me joga que transforma a minha vontade de crescer, mas que vai sempre ali. Agora, eu não gostaria de quê? Tá? Eu gostaria que o meu líder fosse o quê? Então, vamos lá. Eu estou numa posição de liderança. Tá? Ninguém chega numa posição de liderança se não tiver capacidade. Alguns até chegam, mas assim... mas não seria a regra, né? Às vezes é a capacidade de engambelar. Mas vamos supor que as pessoas cheguem, né, na liderança porque tem a capacidade de estar ali na liderança. Tá? Imagina que eu cheguei naquela posição. Eu estou sendo o líder que eu gostaria de ser o meu líder com aqueles que são liderados? Eu estou sendo essa pessoa? Ou eu me transformo e o meu ego sobe a cabeça, ou eu me torno um vaidoso, ou o poder vem para minha mão e eu trabalho com esse poder e eu transformo e entendo que as pessoas que são meus liderados, eles estão abaixo de mim e eles têm que me servir. Ou eles têm que fazer o que eu acho que é certo. Você vira só chefe. Ou eu viro um chefe. chefão e deixo de ser líder, né? Então eu não numa posição dessa. Tá? Por quê? Cheguei nesse ponto agora. Porque a gente está sempre na luta. A gente está sempre na luta com os nossos... Pode chamar de sentimento? Vaidade é sentimento? É o primeiro dos pecados capitais. É uma emoção. Uma emoção, né? Com os dois pés. Mas é verdade. Uma emoção ali. Então, a gente vai... É um sentimento, não é um pecado mesmo. Mas não é um sentimento. O primeiro dos pecados capitais. Não sei se você É uma lembra. emoção. É uma emoção. Mas também. É o primeiro dos pecados capitais. A gente lida o tempo inteiro com a nossa vaidade, a gente lida o tempo inteiro com o nosso ego, porque a gente projeta em outras pessoas, a gente quer que elas sejam do jeito, tá? Pra gente se relacionar. A gente não é do jeito porque a nossa vaidade, ela não permite às vezes, não é só ela, né? Mas ela é um dos fatores que não permite às vezes que a gente seja. A gente quer estar numa posição. Isso não quer dizer que a gente esteja alto ou baixo, mas a gente quer estar numa posição e quer ser visto nessa posição. E às vezes a gente não é a pessoa a qual a gente gostaria ou a gente busca se relacionar. Sem estar... Quer falar? Eu quero falar há duas coisas que eu acho que é importante que você está falando. Eu acho que isso vai de valores, né? Então você está, por exemplo, falando nós falamos, eu gosto de estar perto de pessoas que prosperam, né? Então qual que é o valor que eu dou à prosperidade? Qual é o tamanho dessa prosperidade que eu estou buscando? Porque tem muita gente que talvez esteja nos ouvindo, ela vai atingir outro tipo de prosperidade. Por exemplo, uma pessoa simples, comum, que ela não tem ambição, isso não significa ambições igual às nossas, por exemplo. Não significa que ela não seja uma pessoa próspera. Significa que dentro do processo e o padrão de vida que ela determinou para ela, as pequenas conquistas é prosperidade. Entendeu? Então, que seja reformar um banheiro, que seja trocar uma mobília, pintar uma casa, né? Que seja comprar um carro usado. Entendeu? Isso é prosperidade. A gente entende prosperidade somente com sucesso. Como coisa muito grande, né? Né? Então, e prosperidade tem a ver com dinheiro também. É onde a gente se decepciona muito. Então, eu tenho que entender quais são esses valores que eu estou buscando dentro da meta que eu estipulei para a minha vida, né? Então, a gente vai conviver com pessoas que prosperam muito
né, que são pessoas de aparente sucesso e pessoas que prosperam muito, só que não tem sucesso nenhum. O que eu tenho que entender isso? Eu estou buscando sucesso ou eu estou buscando prosperidade? Entendeu? Às vezes eu tenho sucesso e não sou uma pessoa próspera. Às vezes eu sou uma pessoa próspera, mas eu não tenho sucesso. A gente precisa avaliar com muito critério esses valores que nós estamos carregando, né? Então, por exemplo, igual a questão da liderança. Tem muitos liderados que você às vezes está imbuído de uma extrema boa vontade, entendeu? Mas ele quer um líder que seja conivente com os erros, que não chame atenção, que não ensina. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Dentro da liderança, o tipo de líder que eu quero ser é o que faz o certo. E às vezes o que a gente luta para fazer o certo, você vai ser o chato, você vai ser o intransigente, você às vezes vai ser o odiado, mas você faz o negócio andar. É valor. Qual que é o valor que eu estou buscando na minha liderança? Ser admirado, ser reconhecido ou ser uma pessoa que faz as coisas acontecer? E às vezes para fazer acontecer, eu vou lidar com pessoas que não são capazes de entender aquilo que eu estou querendo passar. Então às vezes eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que ser mais firme, vou ter que ser chato. E algumas vezes vai ter que até agradecer a pessoa. Porque tem muito chefe que é líder, que não é chato, mas não conduz, não leva ninguém a lugar nenhum. E a equipe não conquista nada. Entendeu? Ele cobra, ele é super legal, ele é de um bom humor, ele tá ali cobrando, mas ele não consegue fazer o negócio andar. Então a gente tem que parar para pensar, dentro de tudo isso que você falou que eu achei de extrema importância, quais os valores que eu carrego, que eu de fato estou buscando. Eu estou buscando sucesso? Dentro da liderança, por que eu quero ser líder? Né? Eu converso com, igual você falou, converso com grandes empreendedores, né? Mas às vezes se você também conversar com um empreendedor pequeno, uma pessoa que faz um plantio comum, às vezes ele tem tanta ideia de prosperidade, o negócio frutifica tanto, aquilo para ele tá bom. Mas a gente sempre olha só para o mais alto. Só para quem está no topo. Mas às vezes a pessoa que... Porque o grande empreendedor, né, pegando esse gancho, o grande empreendedor, ele geralmente não é o cara que tem um rendimento financeiro maior. Ele é só o cara que empreende, né, que transforma algo, que constrói algo que para ele é importante. Às vezes é só uma plantação. É isso que a gente tem que avaliar. Eu estou buscando sucesso nesse empreendedorismo ou só ser um empreendedor? Existe uma diferença enorme entre o sucesso e eu fazer a coisa acontecer do jeito que seria bom, daquilo que eu entendo. Eu acho que é muito importante a gente avaliar isso também, né? Porque, para não confundir a cabeça das pessoas, porque hoje em dia, tudo que a gente estuda sobre assuntos, você tem que ser o maior, você tem que ser o melhor, você tem que dominar todos. Então isso é muito perigoso. Ainda mais isso não demonstra sucesso, não demonstra que você é um empreendedor e nem demonstra que você é uma pessoa consciente daquilo que você está fazendo. Entendeu? Então eu acho que a gente tem que raciocinar em termos de valor. Você trabalha numa empresa, qual é o valor dessa empresa? Primeiro, para o meu trabalho. Qual que é o valor que essa empresa busca? Segundo, dentro desse valor que essa empresa busca, o que ele está disponibilizando ali dentro? Isso numa empresa, numa religião, dentro da minha casa. A gente tem que pensar sobre isso. Até porque se a gente quiser que as pessoas... Se a gente quiser se relacionar com pessoas que tenham valores, a gente precisa pensar, de fato, se eu estou tendo valores de alguma coisa. E quais são os meus valores. Para quê? Você está querendo, por exemplo, quero empreender. Para que você quer? É para você ter sucesso, você ganhar dinheiro, é para você ser visto, você ser destacado, é para aquilo te consumir ou para você consumir aquilo. Você tem que saber isso. Se você não souber isso, você vai ler, você vai fazer isso, você não vai conseguir chegar onde você precisa. Você vai continuar sendo a pessoa que você não quer se relacionar. Vai continuar sendo a pessoa que você não quer. Porque vai entrar numa frustração tão grande. Você vai estar sempre insatisfeito. Porque se você não sabe o que você quer, você não vai alcançar, porque você não sabe qual que é o fim, não. Então, se você não tem a vontade, como é que você alcança? É verdade. Na hora que você alcançar uma parte, não, mas é mais, é mais. Eu acho que a sacada é o seguinte, o grande empreendedor em qualquer área é quando ele descobre o pequeno. Ele junta vários pequenos e faz o negócio andar. E os mais bem-sucedidos
dentro dos negócios que fazem exatamente isso. É o cara que estende a mão para quem é aproveitando isso, tem um cara que se chama Flávio Augusto, que ele é um cara muito, ele é um cara que estende a mão para pessoas, ele vê pessoas que mesmo ele pega aquelas pessoas e auxilia, se a pessoa quiser, auxilia as pessoas a serem. E a maioria dos empreendedores que tem sucesso dentro dos valores dele financeiros são esses, que pegam os caras que são os criativos, os que têm boas ideias. Valoriza isso muito. E que existe uma diferença entre valorizar e usar. É isso que a Maria está falando. É saber liderar também pessoas. Eu acho que está muito relacionado à forma também como a gente cria expectativa daquilo que a gente acredita ou leu ou que a sociedade criou como uma regra básica do que é ser líder. E as pessoas, isso que você está falando de valor, traz a gente para algo que a gente vem conversando e a Madrinha falou numa palestra, acho que no início do ano, sobre coisificar. A gente esquece que quem lidera são pessoas que lideram pessoas e que as regras das empresas são voltadas para serviços que vão trazer algo para pessoas. Entende que está tudo relacionado ao ser humano, no final das contas, e a gente exige regras básicas de comportamento e de ações, sei lá, eu ia fazer uma crítica, mas não vou, mas a forma como as pessoas colocaram que deve ser, sabe? E aí a gente, se aquele líder da minha igreja, ou do meu centro, ou da minha empresa, ou da minha casa, não foi exatamente como o padrão, ele tá agindo errado. Mas não, às vezes o cara tem que ser chato mesmo, porque naquela área ali, se ele não for chato, o negócio não vai, sabe? Pra cumprir regra e tudo mais. E a gente esquece disso e quer exigir, mas senta lá pra fazer, meu amigo. Não, e vai muito da pessoa, do que a gente tá falando nessa live aqui, é da pessoa querer que o outro seja o que eu acho que é certo. A pessoa tem que entender as minhas expectativas, não de fato o que ela é. E eu não estou atendendo as expectativas de ninguém. Sim. É sempre a terceirização da responsabilidade. E aí com boicote muito louco. Conversa também, a gente está falando de valores, né? A gente tem que valorizar tudo. Uma casa religiosa, por exemplo, eu tenho que entender o seguinte, existem os valores determinados para que a coisa aconteça, né? Eu tenho que pensar nos valores que eu tenho e dentro desses valores que eu tenho, o que eu busco ali dentro. Dentro desses valores que eu tenho e o que eu busco ali dentro, se eu busco crescimento interno, eu quero crescer como ser humano, eu quero crescer como pessoa. Mas a primeira dificuldade que eu tenho é de lidar com pessoas. Eu tenho dificuldade de lidar com a diferença, com a forma de agir, de pensar, de fazer. Aí eu me livro, aí eu não quero, aí eu não faço. Então é questão de valores. Eu vi um pensamento hoje que eu achei maravilhoso e ele diz o seguinte: a base de tudo é a forma como nós pensamos, né? Como nós pensamos sobre a vida, como pensamos sobre nós mesmos, né? Então esse pensamento ele diz o seguinte: a cor da sua alma é determinada pelos pensamentos que você carrega. Achei maravilhosa essa frase. E é mesmo. Eu sei que é evidente, disso. E é mesmo, para aqueles que têm um desenvolvimento. Uma faculdade chamada evidência. Quando você está muito carregado de pensamento, é visível, sua alma fica escura. E não que estou dizendo que escuro seja ruim, não, mas é porque, sei lá, ela se apresenta dessa forma, né? E aí quem não é evidente chega perto, você gera um campo de energia. A pessoa se atrai, né? Porque ela vai sentir. Se você for um mínimo de sensitivo, você já percebe, opa, acho que ali não está muito bom o negócio não. É uma grande verdade. A gente tende, né? A gente tende a mergulhar muito e a querer muito que tudo seja do formato que a gente quer. A gente mergulha muito nessa questão de querer que a nossa expectativa seja surpresa. A gente não está suprindo a expectativa de ninguém, nem as nossas. A gente não está sendo, em hora nenhuma, se for por esse caminho, que a gente não tiver muito bem definido até essas questões de valores, até porque o valor também vem de uma construção de vida. O valor não vem de hoje. Essa questão que a Maria falou da liderança, juntando com da desse, muitas vezes as pessoas reproduzindo, né? No que você falou, eu quero, por quê, e não questiona.
essa questão de, você falou, não, tem gente que vai se interessar pelo empreendedorismo e tal, mas todo mundo tem mesmo que empreender, porque tem gente que pode ser um ótimo operacional, um ótimo integrante de um time e que vai fazer toda a diferença, que vai crescer muito daquele jeito. Falando em termos claros, nem todo mundo vai ser líder, você pode ser um ótimo empregado. Você não cai no que a madrinha falou da frustração de você ficar insatisfeito, acho que o Thiago falou. Insatisfeito é muito ruim, porque você pode estar num lugar, você sabendo que você não quer estar ali sempre, mas você pode encontrar uma satisfação mínima de estar ali, até porque se não tem como mudar, então eu não posso fazer bem feito. Porque, voltando ao que a Alice trouxe na semana passada, eu acho que viver bem para ter um bom dia. E não se eu tiver um bom dia eu vou viver bem. Não é ser condicionado, você já começar logo, vamos fazer. É isso aqui que tem, né? Então, assim, às vezes vai estar ruim, às vezes vai estar bom. E uma vez me deram uma característica, vocês me conhecem já sabem, né? Mas nossa, é muito inquieto, né? Eu falei assim, sou. E o problema da inquietude é que você tem dois jeitos de levar ela. Ela pode virar uma ansiedade maluca, né? Umas afas, né, mano? Vem umas coisas. Ou ela pode te mover, porque tipo, aquilo não está suficiente. Né? Não é que não serve, tudo serve. Você pode aprender com tudo. Mas você entender que você pode fazer aquilo te levar é realmente uma característica. Agora tem gente que vai ter uma característica de ser mais acomodado. Muito difícil tirar a qualidade disso, né? Mas não, às vezes naquele conforto a pessoa consegue ter, sei lá, ideias boas, um ócio criativo, não sei. Mas acomodar para eu nós, não né? diria acomodar, eu diria talvez introspectivo e observador. Isso, que é diferente, que é diferente de conformado, né, Thiago? Isso, bom. Você seja mais receptivo, mas como você falou, tá recebendo, mas tá pensando, tá... Isso, processando, porque senão a gente cai num lugar que você não... Sempre vai cair numa verdade que te colocaram. Uma vez o Zé me falou um negócio, ele falou assim, você já tá lá, não já? Eu falei, já. Quantas pessoas tem nesse lugar? Eu falei, Zé, nós estamos em 85 agora. Você tem problema se você for 84? Eu falei assim, não, nenhum. Ele falou, então tá bom. Calma. Ótimo, parabéns. Calma, respira, vê o seu lugar. Ótimo, parabéns. Tá dentro. Porque não tem que ser sempre o primeiro, né? O primeiro em quê? Que aí cai naquele sucesso que construíram e aí você acredita naquilo e a Maria tá falando do sucesso, mas que sucesso? Né? Sucesso pra quem? Às vezes você tá com uma ótica muito comparativa ali, comparando com o do outro, ou comparando com uma coisa que não vai nem te fazer bem. Então, mas você quer isso pra quê? Pra se tornar um escravo de si mesmo ou você quer se libertar? Aí é a disposição que ela falou. Eu quero falar só uma frase que tem me acompanhado muito. Faça o que precisa ser feito. Quando isso acontece, você vai desagradar 99%. Você fala aí. Peraí. É porque eu gostei muito do que o Isa falou agora. Porque você pode ser um empregado e ser um ótimo empregado. Por quê? Porque você vai se conhecer, vai saber os seus valores e você vai ser aquele empregado que você gostaria que tivesse no seu time. Tivesse no seu time. Então você vai ser um ótimo empregado. E a pessoa que vai ser líder, ela se conhece seus valores e vai ser o líder que ela gostaria que também tivesse lá dentro. Então, cada um faz o seu trabalho, né? Lembra do Giovanni na seleção? Eu vou ser o melhor reserva que você vai ter. Eu não vou jogar, mas eu vou ser o melhor reserva. Eu não vim para ser titular, vou ser o melhor reserva que vai ter. Ele entendeu os valores dele, entendeu a posição que ocupa, entendeu o que ele quer fazer ali no meio e ele foi o que ele gostaria que tivesse do lado. Então, ele foi campeão com quem foi titular. Posicionar. Foi campeão de novo. Na reserva, ele foi finalista de novo. Não, ele fez um ponto do título. Porque senão, se você não conhece o seu valor, você quer ser o titular, você quer o seu líder. Não é para você ser líder. Às vezes não é só hora. Não, você não precisa ser o técnico no artilheiro, você pode ser um ótimo meio de campo ali. Mas o líder vai precisar ser um bom empregado, um bom reserva. Vai, para chegar lá. Porque ele tem que passar o bom primeiro. líder. O bom líder.
Nós estamos falando de chefe. Né? Ele vai precisar ter passado pelos outros papéis para conhecer. Ele não vai, ele pode até nascer um líder, mas ele precisa desenvolver. Mas ele vai ser o líder que ele gostaria que liderasse ele. E talvez se olhar para isso. O problema dos líderes que são chefes seja justamente o desconhecimento de todas as etapas do processo. Eu tive um professor, quando eu fiz o curso de filosofia, que ele falava 8 idiomas, ele era diretor do curso, tinha feito PhD na Sorbonne, e assim, o currículo antes dele era meia hora, pra você ver. Né? E ele não sabia dar aula. Ele não tinha o mínimo de didática, ele não conseguia, assim. E aí, quando eu fui entender o processo pelo qual ele não sabia dar aula, foi porque ele entrou na graduação muito jovem, da graduação ele emendou o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado, e aí todas as etapas que permitiriam a ele conhecer o ambiente de uma sala de aula, elas foram totalmente riscadas, assim. E isso não conta no currículo. Né? Infelizmente, às vezes, para a pessoa que está em determinadas posições, e acho que talvez seja o grande problema que a gente enfrenta hoje, com relação às frustrações que as pessoas carregam. Todo mundo quer ser chefe, todo mundo quer ser líder, todo mundo quer ser o titular, todo mundo quer ser famoso. No primeiro emprego. No primeiro emprego. Entendeu? Aí, assim, se eu não me tornar diretor, se eu não me tornar diretor da empresa, eu sou um profissional frustrado. Se meu primeiro sucesso, o primeiro álbum que eu lançar não for um grande sucesso, eu lembro que eu assisti uma entrevista do Chororó e ele falou assim que ele estava já tinha lançado o disco e tentado de todas as formas e não funcionava. E aí a Noeli ficou grávida, a Sandy nasceu e ele falou assim, não, agora tá fudido mesmo, porque eu tenho uma filha para sustentar e eu não faço sucesso. Nasce a Sandy só. Eis que nasce a Sandy. E aí ele comprou esse fio de cabelo. Eles gravaram os cabelos, né? E aí arrebentou, assim. Ele falou que quando ele estava totalmente disposto assim, a desistir, que nada mais fazia sentido, ele tinha um Fusca e tocou Tente Outra Vez do Raul Seixas. Nossa Senhora. E aí ele resolveu. Aí gravou semana passada em Nova York, deveria de 50 anos da dupla. Você vê, o tanto tá ruim pra ele. Mas vamos lá. Tá difícil. A gente vai continuar com esses assuntos mais pra frente, nosso tempo já se esgotou. Então vamos aproveitar essa oportunidade pra gente fazer uma oração breve, mas uma oração de encontro, uma oração de agradecimento. Tá? Encontro porque o desejo é que a partir de hoje você de fato seja a pessoa ao qual você gostaria de se relacionar, em todas as esferas da vida. E de agradecimento porque mais uma vez a gente tem a oportunidade de aprender, de se ouvir, de se colocar e de se transformar. Então, meu irmão, eu te peço que, em nome de Jesus, mais uma vez, você se permita sentir, você se permita fazer e você se permita ser exatamente a melhor pessoa que você puder ser hoje. E que essa melhor pessoa que você puder ser hoje seja exatamente a pessoa que você gostaria de ter do seu lado. Senhor da terra, das chagas do amor, na pele e as palhas que amenizam a dor, abraço de prazer, sua
fogo